Fala, meu querido, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de BullMK. E nesta aula a gente vai falar sobre idempotência. É um assunto muito importante que você precisa entender, tá? Para que você não se perca e não tenha problema com seus dados e com seus jobs, tá? Eu já vou contextualizar para vocês do que se trata a idempotência, mas antes eu tenho algo muito importante para falar a respeito da última aula, tá? Na última aula, a gente fez o seguinte: a gente trabalhou com o Remove On Complete e o Remove On Fail. E aí a gente passou alguns valores aqui, 10, 100, tá? Se vocês viram a última aula, vocês viram que quando a gente passa o Remove On Complete e a gente passa o Count 10, significa que aquele job ele vai ficar ali até vir mais 10 jobs, tá? Agora tem algo muito importante que vocês precisam saber. Essas configurações elas são individuais para cada instância do job, para cada job que você bota na fila, tá? Por exemplo, se eu mandar esse job nesse mesmo estado aqui, ele significa que ele vai remover o job quando ele tiver um dia ou 10 jobs adicionado a essa fila aqui. Contudo, eu posso enviar um outro job com outra configuração aqui, tá? Por exemplo, aqui 300 e aqui 200. Isso significa que esse job específico, ele só vai sair da fila quando ele tiver 24 horas ou novos 300 jobs nessa fila aqui, tá? Então, isso significa que a gente consegue passar essa configuração individual. Na mesma fila, a gente consegue ter essas configurações para cada job, ok? É muito importante que vocês entendam isso aqui. Nessa aula, a gente vai falar sobre idempotência, né? Idempotência. O que é a idempotência? Se vocês usam Pix, vocês já devem ter visto aquela situação de você fazer um Pix de um valor para uma determinada chave e logo em seguida você tentar fazer a mesma quantia para a mesma chave Pix, tá? Você vai ver que não é permitido. Pelo menos a maioria dos bancos implementa um sistema de segurança para que isso não se ocorra. Geralmente é para que você não duplique a operação. Acontece muito também em cartão de crédito ou cartão de débito. Você passa um valor na maquininha, logo em seguida você passa o mesmo valor, a maquininha bloqueia. Isso é idempotência, tá? Isso é para a gente ter uma segurança de que a gente não está fazendo a operação duplicada sem querer. E como é que isso aqui se encaixa nas filas, tá? E no Remove On Fail e no Remove On Complete. A gente sabe que, como a gente viu na última aula, que esses camaradas eles vão deletar os jobs ali daquela caixinha que fica guardado de acordo com a regrinha que a gente colocou ali. Acontece que a gente consegue também saber se o job foi duplicado para que ele não seja executado duas vezes. Por exemplo, o usuário fez um cadastro no sistema e você mandou um e-mail de boa-vinda. Por algum motivo, esse job foi duplicado, né? E aí e o e-mail envia novamente. A gente consegue bloquear isso. E como é que a gente bloqueia? Quando a gente envia aqui o job, a gente pode usar um Job ID e pode passar qualquer valor aqui como Job ID. Esse Job ID ele vai ser usado pelo sistema de fila, pelo BullMK, para verificar se aquele job já foi enviado para a fila, tá? Não importa se ele já foi executado ou não. Se ele já foi enviado para a fila, ele não pode ser enviado novamente, então ele dá um bloco, ele vai aparecer aqui. A gente consegue ver isso aqui em um evento, tá? Mas a gente vai falar sobre eventos depois. Então, o que acontece aqui? Se eu enviar esse job para a fila e tentar enviar novamente com esse mesmo Job ID, ele vai me dizer que o job já foi enviado para a fila. Vamos testar isso aqui. Primeiramente, eu vou só zerar eu vou zerar aqui as minhas filas, tá? Com rediz ali, flush all, tá? Zerei minha fila não tem nada dentro. Zerei. Minha fila foi destruída, não tem mais nenhum job ali, nem que eu estava testando aqui. Então, eu vou iniciar o sistema. Dev.
E observe que quando eu enviar esse job aqui, ó, com o nome, com o body aqui, tá? Vamos pegar aqui o body, vamos enviar aqui um job com algum valor, deixa eu só construir aqui, ok? Eu vou construir aqui um job com qualquer valor só para a gente testar. Então, por exemplo, um name aqui, ok? Name Nuno França. Ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma validação. Não tenho validação. Então, vou mandar essa requisição para minha rota HTTP que está executando todos esses jobs aqui, tá? Todo esse fluxo aqui de job. Quando eu enviar, deixa eu mostrar aqui no terminal, observe que ele vai executar o seguinte: adicionando a fila, tá? E aí a gente tem aqui os dados do job, como a gente já viu. E a gente tem o ID aqui, teste, tá? Observe que ele não caiu aqui nesse console log, porque como eu zerei a minha fila, então aquele job já não estava mais ali. Porém, se eu enviar novamente esse job, observe o que, é que ele vai acontecer. Vou mandar exatamente com as mesmas configurações, com o mesmo job ID, tá? Então, ele vai tentar adicionar a fila, adicionando a fila, e aqui ele já me diz que o job teste já foi enviado para a fila. Então, aqui ele não foi enviado, tá? Porque ele estava adicionando a fila. No momento que estava adicionando a fila, ele verificou que aquele job já estava ali. Então, ele não é adicionado novamente à fila. Então, ele só vai estar garantido que ele só vai ser executado uma vez, tá? Perfeito. Então, a gente pode passar um job ID baseado nisso aqui. Como a gente não pode, geralmente, ter um valor fixo aqui, porque geralmente a gente vai mandar a mesma instância de job para ser executada, mas com dados diferentes, então aqui a gente vai gerar um número aleatório, né? Como é que a gente faz aqui para gerar um número aleatório? Vou fazer aqui, mas esse número aleatório você vai dizer qual é o número, um alfanumérico aleatório, para não ficar um texto fixo, né? Eu vou fazer aqui um rapidão com o random, com o math.random, tá? Passa aqui um toString, 4, um substring, né? Vou dar um start aqui no 1 até o 10 e o final de tudo aqui eu vou dizer que ele é um toString, tá? Então aqui eu estou criando um alfanumérico aqui para rapidão, mas isso aqui, repito, você vai definir como é que vai ser isso aqui, tá? Só não pode ser igual para todos os jobs para não dar aquele problema de job duplicado. Então, quando eu enviar aqui, deixa eu reiniciar. Quando eu reenviar aqui, você vai ver que ele vai trazer para a gente, para cada job, ele vai trazer um job ID diferente, tá? Então, ele trouxe esse job ID aqui, tá? Ele pegou só número, mas enfim. Observe que ele tem isso aqui. Se a gente mandar outro, a gente tem um outro job ID. Então, ele vai pegando aleatório. E você vai vendo que ele está adicionando a fila. Pensando pela lógica, você não pode criar esse valor aqui. Você tem que criar antes, tá? Para que você tenha um controle sobre esse Job ID, para você ter certeza que você não mandou duplicado, tá? Aí você vai pensar na sua lógica. O que eu tenho que falar para você aqui é que a gente tem esse Job ID para a gente controlar isso. Perfeito? Eu só mostrei também que quando a gente manda com Job ID diferente, a gente consegue adicionar a fila, tá? Isso é idempotência. A gente está garantindo que esse job não vai ser executado repetidamente, tá? Ok, só que aí a gente tem um pequeno detalhe em relação ao remove on complete e o remove on fail. Mesmo que esse job ele já tenha sido executado, mas ainda não foi deletado, ele vai ser validado se ele já foi enviado, tá? A partir do momento que esse camarada aqui entra em ação e ele remove o job, e aí agora esse job ele já não existe mais no sistema de fila, e se você mandar um job com o mesmo ID que você já havia mandado antes e ele foi executado e foi deletado, ele vai passar
normalmente, tá? Então, só para deixar bem claro aqui para a gente resumir. Você precisa mandar um job ID diferente para cada job, tá? Para ele não dar como duplicado. Porém, você tem que ter certeza que você tem o controle desse job, de que você não está mandando duplicado. Então, você vai pensar na sua lógica de como você consegue controlar isso através de um ID, tá? E aí você já manda esse ID pronto ali para o job. Perfeito? Compreendido? Mas, se esses camaradas que estão marcados já entrou em ação e ele removeu o job, se você mandar um job repetido, ele vai para a fila novamente, tá? Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Quer ver um exemplo? Você mandou um job, eu me cadastrei no seu sistema e recebi um e-mail. Só que você está configurado para que esse job seja deletado do seu sistema depois que ele foi completado, um dia depois. Mas por algum motivo, o seu sistema me enviou de novo esse job, tá? Ele já foi executado, já foi deletado, ele vai me enviar de novo. Isso é um exemplo simples. Agora, quando por exemplo, uma cobrança no cartão de crédito de um cliente, isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, isso em idempotência, é a gente ter esse controle de não fazer as coisas duplicadas. Vamos ler como está na documentação, que é importante, tá? Uma das estratégias para implementar idempotência no Boem que é usar IDs de trabalhos exclusivos, é o que a gente estava fazendo. Quando você adiciona um trabalho com ID já existente na fila, o novo trabalho é ignorado e um evento de duplicado é acionado. É esse evento aqui, ó, tá? De duplicate. A gente ainda não falou sobre eventos, mas a gente vai falar. Então, é importante ter isso em mente. Ao ativar a remoção automática, que é esses camaradas aqui, ok? Ou seja, é importante ter isso em mente quando você ativa isso aqui. Pois o trabalho que já foi removido não será mais considerado parte da fila e não afetará nenhum trabalho futuro que possa ter o mesmo ID. É aquilo que eu falei, repetindo. Se você mandou um trabalho, foi executado, foi deletado, e você mandou um trabalho com o mesmo ID, ele vai entrar na fila. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Ok? Um grande abraço e até a próxima.